Pronto, aqui para mim agora fala que já está gravando. Então, Ok, tá ok. vou começar. Obrigada, viu? Boa noite a todos vocês, professores, que estão acompanhando mais uma capacitação do material, né, Sementes da Verdade, de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre a unidade 8, tá? Então, eu quero dar as boas-vindas a você que está assistindo. Eu acredito que você vai assistir, talvez depois de um tempo, a gravação, né, desta capacitação. Então, que você se sinta à vontade também para enviar as suas dúvidas, para colocar algum comentário dentro da plataforma, enfim. Esse espaço aqui de aprendizagem é seu, né, que você se sinta à vontade. Nós já tivemos aí um longo caminho, né, percorrido ao longo desse ano. Foram 7 unidades já que nós percorremos aí, e hoje nós estamos na última unidade, tratando com vocês, professores do primeiro e segundo ano. E para mim é uma honra ter feito parte dessa jornada junto com você, né, com vocês todos. E eu espero de verdade que vocês tenham, que tenha sido edificante para vocês, né? Cada uma dessas aulas, cada uma dessas capacitações, que vocês possam ter aprendido aí comigo, porque eu aprendi muito com vocês. À medida em que eu estive preparando, né, essas capacitações, a gente sempre dá uma recordada em algumas coisas, né? A gente vai relembrando, vai aprendendo também. Então, isso que é bom caminhar com o professor, né? A gente sempre está em constante aprendizado. Então, eu quero dar as boas-vindas a você, tá? Que você se sinta à vontade e que o Senhor possa abrir a nossa mente aí nessa noite, né? Nesse dia, para estar aprendendo mais a respeito dessa unidade 8, ok? Vamos lá. Eu vou me apresentar aqui, caso você tenha iniciado a visualização dessas capacitações por meio dessa aula de hoje, né? Então, eu sou Daniela Rubi, pedagoga e neuropsicopedagoga, consultora educacional, revisora e coautora do material Alicerces, de língua portuguesa, especificamente do terceiro ano. Aqui eu deixo para vocês o meu arroba, né? Arroba a Daniela Rubi. Caso vocês queiram mandar alguma mensagem para mim via Instagram, né? Vocês fiquem à vontade para isso também, tá bom? Como eu sempre menciono para vocês, nós vamos começar com a visão panorâmica da unidade, tá? Para que vocês estejam ali observando quais são os principais tópicos que compõem esse material de língua portuguesa, no caso do primeiro e segundo ano, certo? Não trouxe hoje os tópicos que foram tratados nas outras unidades, senão ficaria muito extenso, né, os slides e tudo mais. Então, eu já trouxe aqui diretamente para vocês os tópicos. Opa, que ficou sem imagem aqui, hein? Mas eu não sei por que que não apareceu para vocês, porque aqui na minha tela está aparecendo, a não ser que seja algo Aparece só na também, Dani. visualização. Está aparecendo para você? Ah, então tá bom. É porque na tela aqui que está na minha frente não está aparecendo, e na minha segunda tela está. Eu não sei por qual razão, né? Enfim, então aqui vocês vão visualizar na unidade 8 do primeiro ano, esses tópicos é que serão tratados, tá? Os principais, né? É claro que eu não coloquei todos eles ali, para não ia nem caber ali, né, dentro desse espaço, todos os tópicos, mas vocês têm acesso aí aos principais que eu listei, tá bom? Então, na unidade 8 de língua portuguesa do primeiro ano, esse material vai tratar especificamente aí sobre fábula, poema e canção, e aí fará menção dos salmos, né? A fábula de Jotão, entre outras fábulas que eu vou mencionar ainda, os dígrafos RR, SS, NH, LH e CH, a escrita espontânea e deliberada, a família silábica do C cedilha, a integração do saber relacionada aí com o Natal, certo? Que nós já estamos caminhando aí para o final do ano, né? Então, a unidade 8 é uma despedida do ano letivo, certo? Então, trataremos aí sobre cânticos natalinos, a declamação do Salmo 150, a separação silábica e jogos intelectivos, especificamente um que trata aí sobre palavras e figuras que rimam, ok?
Então, esses são os tópicos a serem tratados dentro da unidade 8 do material do primeiro ano. No segundo ano, teremos outros tópicos. Olha só, o tema será tempo de férias, né? Veja aí que até o nome da unidade, né, já traz aqui, tempo de férias. Biografia que será trabalhada é a biografia do escritor. Eu tô tentando, acho que é Elvin Brooke White, tá? No material a gente vai tratar como E.B. White, ok? É como ele é mencionado na maioria das vezes. A Teia de Charlotte ele escreveu. Acho que vocês já conhecem esse livro, né? Um livro bem conhecido, é um clássico, e ele vai ser trabalhado então nessa unidade. Fábulas também será trabalhada aqui, histórias em quadrinhos. Então, vamos mencionar aí os balões de fala, onomatopeia, parábola do semeador em quadrinhos, análise das histórias em quadrinhos e produção de histórias em quadrinhos, ok? Personagens e suas características, as letras E e I no final da palavra, ou O e U no final da palavra. E festival de palavras e apresentação dos fichários como forma de celebração da aprendizagem. Ok? Então, esses são os principais tópicos dentro do material do segundo ano de língua portuguesa, né? Na unidade 8, certo? Então, quando a gente observa aí esses tópicos, a gente sempre busca, né, atender dentro dessa capacitação em que vocês estão juntos, a gente busca trabalhar os tópicos que coincidem, vamos dizer assim, o que para as duas turmas seria interessante nessa capacitação. E eu vi que há em comum a presença de fábulas, tá? Então, nós vamos trabalhar hoje, vamos falar sobre fábulas, ok? É uma temática que nós vamos trabalhar aqui nessa capacitação. Além do tema fábulas, né, nós vamos falar também sobre as emoções e o processo de alfabetização, ou seja, os impactos, tá, das emoções no processo de alfabetização. Nós vamos falar sobre isso porque é algo muito importante. Lembrando, gente, que é óbvio que nós estamos caminhando para o final do ano letivo, né? Eu imagino assim o quanto vocês já trabalharam com os alunos e talvez venha aquela sensação de, poxa vida, se eu soubesse disso lá atrás, né? Se eu tivesse tido essa capacitação lá em fevereiro, em março, enfim, em abril, seria melhor, né? Mas a gente precisa trabalhar até o final do ano. E aí, o que você não conseguir utilizar nesse ano, embora ainda tenhamos um tempo pela frente, né, até concluirmos aí o ano letivo, você pode utilizar esse conhecimento no ano que vem, certo? Então, nunca é perdido. A gente sabe que conhecimento, gente, é uma bênção, né? E a gente ali, sempre como professor, tem que estar ali constantemente aprendendo, se aperfeiçoando e tudo mais, buscando esse aperfeiçoamento mesmo. Então, espero que vocês gostem de tudo que foi preparado para vocês nessa capacitação. Tá joia? Vamos prosseguir então. Deixa eu ver se tem alguém que está online comigo aqui ao vivo. Ah, Isabela, bem-vinda, Isabela, boa noite, viu? Se você puder, coloque aí no chat para nós a escola em que você atua e qual é o ano que você leciona, se é primeiro ou segundo ano, para a gente te conhecer melhor, tá joia? E você que está assistindo, né, essa capacitação no seu tempo, no seu momento ali, posteriormente, não está ao vivo conosco, mais uma vez eu reitero dizendo que espero de verdade que essa capacitação seja relevante para você também, tá bom? Fique à vontade para participar, viu, Isabela? Olha lá, ela colocou, né? Boa noite, Escola Evangélica Princípio do Saber, primeiro e segundo ano. Olha só, que legal. Piracanjuba, Goiás. Seja bem-vinda, Isabela. Fico muito feliz de você estar aqui comigo hoje, viu? Muito bom. Vamos lá, então, continuando. No material do primeiro ano, na página 341, nós trazemos aí a definição de fábula, tá? E eu vou até abrir aqui o PDF para vocês, para a gente poder visualizar melhor o material em si. Eu vou dar uma passada no material, acho que é importante isso, né? A gente fazer essa visualização geral, para que vocês vão acompanhando
percebam aí a unidade 8 em sua totalidade, para que vocês percebam a lógica, né, da distribuição dos conteúdos, tá bom? Então, eu vou abrir aqui, só um momentinho, por favor. Um momentinho. Vamos ver se eu consigo passar para cá. Uhum. Vou só observar se vocês estão conseguindo visualizar. Ainda não, né? Então, só um momento. Aqui. Bom, o material do primeiro ano, então, ele tem essa capa, né, da unidade 8. Acompanhem comigo aí no material de vocês, tá? Ele traz aí o checklist, como a gente já está acostumado. E aí vem a primeira história, que é a Aventura do Reino, a Fábula de Jotão, que é uma adaptação que foi disponibilizada aí pela revista Ultimato, tá? E depois vem, então, a definição do que é a fábula, certo? E é mencionado aqui Esopo, né? As fábulas são histórias fictícias e tudo mais, tá tudo sendo explicado na sequência aqui. Nós já vamos entrar na questão da fábula, tá, gente? Eu vou passar aqui uma visualização geral do material para que vocês conheçam, estejam aí observando. Se tiver alguma dúvida, viu, pode colocar aí no chat a respeito do material. Aqui, olha, a gente já traz mais uma fábula, o touro e as rãs, o vocabulário presente na fábula. E aí começa, né, trabalhar a questão das palavras R inicial, RR entre as vogais. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí. Qualquer coisa me avisem, tá? Olha lá. A parte ortográfica, né? Sendo trabalhada aqui. Letra cursiva também. Quantas letras, quantas sílabas, quantas vogais. Os sons do S e do SS. Aqui novamente a proposta de completar a palavra, né? Só que dessa vez é com SSS. Separação das sílabas, quantas letras, quantas sílabas. Parte de completar as frases. Poemas e canções. Aqui que ele traz, tá vendo? A referência aos Salmos. Salmo 150. Os dígrafos, NH. O NH é sendo tratado. Formação de frases com palavras relacionadas aos dígrafos. E agora o dígrafo LH, que traz aí, faz menção de um poema, né? Que tem a presença aí de vários dígrafos, na verdade, de várias palavras, né? Que tem aí a presença do LH. Caça-palavras. Junte as sílabas e forme palavras. Ordenação de sílabas, né? Informação. Leia um trecho do poema do Casimiro de Abreu. Então, tá vendo? Ele vai entrelaçando uma atividade na outra, né? Relacionando aí aos dígrafos. Agora é o CH. E agora vem o C cedilha, distinguindo aí o uso, né? E o não uso da letra, o C cedilha.
a fábula O Leão e o Ratinho, depois nós vamos falar sobre ela. Integração do saber, que é em relação ao nascimento de Jesus, tá? Fazendo menção à data comemorada, né, no Natal, como festa tradicional. Mais um caça-palavras. E aqui a menção de todos esses dígrafos, né? Para que a criança faça uma revisão geral do que foi aprendido em relação aos dígrafos. E novamente retomando aí a divisão das sílabas nessa tabela. Os jogos intelectivos e os anexos aqui presentes para o uso das crianças, tá? Então, já deu para ter uma visão panorâmica aqui do material do primeiro ano. Como vocês podem ver, tá bem assim, aquilo que eu coloquei nos tópicos iniciais, né? Quando eu mostrei aquele slide inicial. Vou passar agora para vocês o do segundo ano. É bom que aí os professores do primeiro ano também vão ter uma noção do que consta dentro do material do segundo ano. Vamos lá. Aqui, olha, tempo de férias, né? Unidade 8, segundo ano. Aqui também temos o checklist, um pouquinho mais extenso, né? Para o primeiro. Uma menção do descanso, né? Presente em Gênesis 2:2, considerando a temática da unidade, em se tratando de férias, né? O princípio aqui de semeadura e colheita. E a biografia do autor do livro A Teia de Charlotte. Aqui, olha só, fábulas iniciando aqui no material do segundo ano, tá? Agora vocês estão percebendo por que que eu peguei fábulas para a gente tratar nessa capacitação, considerando o fato das duas turmas terem que trabalhar essa temática nesse final do ano, tá bom? Aqui uma interpretação textual da história da Teia de Charlotte. Histórias em quadrinhos, então, será iniciada aqui. Balões de fala, né, como elementos importantes dentro da interpretação textual das histórias em quadrinhos, porque os próprios balões de fala, eles trazem aí uma mensagem, né, para o leitor. Marcadores de tempo, né, numa história. Era uma vez, um belo dia, logo cedo. Enfim, os alunos já vão aprendendo a identificar esses marcadores. A presença de onomatopeias, né? A parábola do semeador, para ser inserida aqui em quadros. E aqui uma análise de histórias em quadrinhos, então as crianças vão ter a oportunidade de observar um gibi, a sua própria escolha, e fazer uma análise, né, desse gibi, dessa história específica, colocando ali o nome do gibi, a história, a ilustração, personagens da capa, sobre qual assunto a história em quadrinhos conta. Eles fazem essa análise, né, dessa história em quadrinhos. Aqui a menção da importância das características dos personagens. Um trecho do livro Caçadas de Pedrinho, do Monteiro Lobato, com o vocabulário sendo mencionado aqui, e algumas perguntas seguintes aqui. Belas Artes. Aquela menção, né, das letras
letras E e O no final da palavra, E, I, que é o que causa confusão na hora da escrita, né? Então, é trabalhado aqui. Vamos ver aqui. Tô dando uma travadinha aqui, gente, só um minutinho, tá? Que às vezes acontece isso. E ou I, O ou U, no final das palavras. Treino da caligrafia. Quem veio na capacitação passada, pegou bem essa explicação, né? Quem participou ou já assistiu, pegou bem essa explicação sobre a importância da caligrafia, né? Do estudo da caligrafia, leitura progressiva, revisão da unidade. Mais uma fábula aqui sendo mencionada, o cão e o osso. Momento de oratória e momentos poéticos. Nesse momento aqui, os alunos são convidados a apresentar a sua versão de histórias em quadrinhos do livro A Teia de Charlotte, né? Então amarra-se aí o conteúdo que foi feito durante a unidade toda. E jogos intelectivos, oportunidade de servir, relacionado aí a um concurso de palavras e a apresentação dos fichários com premiação. De um modo especial, gente, eu quero, assim, dizer a vocês que preparem algo assim para celebrar mesmo, sabe? Celebrar o encerramento do ano com seus alunos, porque é extremamente importante que eles tenham essa oportunidade de ver tudo que eles aprenderam, até observando o fichário deles, né? Observando a trajetória que eles trilharam aí, o quanto que eles não sabiam e o quanto que eles aprenderam ao longo dessa jornada e que eles possam celebrar, né, e desenvolver a gratidão no coração deles, tanto pelos professores que fizeram parte da vida deles ali, vocês, os pais e também os autores dos materiais. É importante que eles tenham essa percepção de que existem pessoas por trás, né, de todo esse conteúdo que lhes é passado, a escola como um todo. Então, todos os envolvidos na educação deles, eles precisam desenvolver essa gratidão, né? É importante isso. Quem conhece a EP, né, já sabe disso, o quanto é importante a gente celebrar a aprendizagem no final de um ciclo, né? No final de uma jornada como essa, tão importante. Então, fica essa dica para as duas turmas, tá, gente? Não só para o segundo ano, que é mencionado aqui a apresentação dos fichários, com premiações, mas para ambas as turmas, tá bom? Bom, finalizamos aqui, porque depois vem outra parte do material, que é o Feras do Saber, né? Mas deu para a gente ter uma noção aqui inicial, como eu disse, uma visão panorâmica dos conteúdos a serem trabalhados nas duas turmas. Agora nós podemos ir aí para as fábulas, tá bom? Então, aqui, como é mencionado no material, o que é uma fábula? Né? Esse gênero ele caracteriza-se por serem histórias curtas que narram situações do cotidiano. Os personagens, tais como animais ou seres inanimados, são falantes. Eles pensam e agem como seres humanos. Eles têm por objetivo representar as virtudes e o caráter do homem. As fábulas apresentam ao final uma moral da história. Seus ensinamentos chamam a atenção para o nosso modo de agir e de sentir. Então, eu não sei o quanto você, professor, está habituado a ler as fábulas. É até importante que você, antes de passar aos seus alunos esse conhecimento, né, de falar desse conhecimento dentro da sala de aula, que você tenha uma experiência própria de contato com as fábulas. Eu tenho aqui 3 exemplos de livros, por exemplo, né, que pode complementar esse trabalho, mas é um exemplo para mostrar para vocês assim que eu já tive esse contato com as fábulas quando eu ensinava meus filhos no lar, né? Ou até quando eu era professora também na sala de aula. Hoje em dia eu tenho trabalhado mais com capacitações de professores e tal, mas no primeiro momento que eu soube que eu trabalharia com eles fábulas, eu mesma quis
ter essa experiência de leitura das fábulas para eu ver como que é, né? Como que é essa experiência de você ler uma fábula? E existem diferentes fontes aí, né, de pesquisa de fábulas. Eu tenho aqui, por exemplo, um livro que é do Monteiro Lobato, chamado Fábulas, tá? As mais famosas e inspiradoras fábulas contadas no sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, tem aqui várias fábulas, e aí você pode, pelo índice, também selecionar qual é a fábula que você quer trabalhar, ou qual você quer ler e tudo mais. Então, esse livro aqui eu já trabalhei, tá? Tem outro aqui, outro livro, que é Fábulas de La Fontaine. Este. Obra-prima da literatura universal, com magníficas ilustrações de Gustave Doré. São clássicos infantis. Então, esse livro aqui ele é maravilhoso, porque ele tem umas ilustrações. Olha aqui. Não sei se vocês conseguem visualizar. Tá vendo? São ilustrações. Opa! São ilustrações muito bem feitas, muito bem elaboradas. E aí, a gente une, né, até as belas artes, considerando aí a relevância disso, né? Eu não sei se você consegue visualizar detalhes, mas é um livro maravilhoso com ilustrações belíssimas em preto e branco. Dá para ver os traços aí da ilustração muito bem elaboradas. E tem também aqui este livro aqui, gente, que eu comprei num sebo, bem velhinho, tá vendo? São vários livros desse, Fábulas de La Fontaine também, esse é o tomo 1, mas existem outros desse, tomo 2, tomo 3, tomo 4, né? E este livro especificamente, olha, ele traz, nas páginas amareladas dele, ele traz aí ilustrações também, tá vendo? Não sei se vocês conseguem visualizar bem, mas trazem aí ilustrações muito bem elaboradas e as fábulas, elas são contadas de duas formas, ou em poemas, ou então em textos narrativos. Então, veja que a fábula A Cigarra e a Formiga inicia-se aqui como um poema, e depois, na sequência, a mesma fábula é trabalhada num texto narrativo. Tá vendo? Então, a criança, é até interessante você pegar uma mesma fábula e apresentar para ele os diferentes formatos que essa fábula é encontrada, né, nas livrarias, nas bibliotecas, porque aí ela percebe até como é possível trazer uma fábula. Ah, você pode escrever em poema, você pode escrever numa narrativa, você pode, né, num texto assim maior e tudo mais, com mais detalhes. E isso é muito legal de apresentar para as crianças. Então, só queria trazer aqui para vocês esses livros para que vocês tivessem aí uma referência de opções, certo? Então, as fábulas, geralmente, elas são histórias curtas com a presença de animais falantes. E os alunos, geralmente, eles já chegam ali no segundo ano, primeiro ano, tendo contato com as fábulas. Às vezes, eles já viram isso lá na educação infantil, porque são textos que estão presentes no cotidiano das crianças. Muitas vezes, os pais já leram em casa para eles essas histórias, não é mesmo? Então, qual é a importância da gente trabalhar aí as fábulas para as crianças, né? Junto com as crianças? Primeiramente, ali a gente tem a menção, né? Dentro dessa fonte aí, gente, ecofuturo.org.br, por que as crianças devem ler fábulas? Eles mencionam o seguinte, que fortalece o senso crítico, no sentido do quê? O que seria o senso crítico, tá? É importante a gente pensar um pouquinho sobre isso. É a capacidade de questionar e analisar de forma racional e inteligente. Então, a partir do senso crítico, né, a criança aprende a buscar a verdade, ela questiona e reflete profundamente sobre cada assunto. Esse seria o senso crítico aqui, tá? A palavra crítica, ela vem do grego, críticos, que significa capacidade de fazer julgamento. Então, mesmo que ela seja uma criança ainda, né, do primeiro e segundo ano, ela já vai aprendendo por meio das fábulas a analisar situações, porque a fábula traz justamente isso mesmo, situações em que um animal às vezes é vítima do outro, e aí há injustiça, ou então há a presença ali de uma situação de querer aproveitar-se
né, daquele contexto e aí se dar mal. Então, a criança vai desenvolver essa capacidade de fazer julgamentos no sentido filosófico e tudo mais, né? Uma consciência reflexiva que ela vai desenvolvendo ao longo desse estudo, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui só se tem alguma mensagem aqui no chat. Não, por enquanto não. Ok. Além do fortalecimento do senso crítico, que no caso eu não diria nem o fortalecimento, eu diria o desenvolvimento, né? Porque eles são pequenos ainda, né? Estimula-se também a criatividade, tá? Por que que estimula a criatividade? Porque eles vão desenvolver a imaginação. Eles vão sair um pouco daquela caixinha, né? Vamos dizer assim, quando é que eles veem uma raposa falando? Quando é que eles veem uma cigarra conversando com uma formiga? Então, desenvolve essa criatividade da criança. E os livros em si, eles são fontes inesgotáveis, né, de inspiração e coloca aquele combustível na mente das crianças, né? Então, e as fábulas são ótimas para isso. Estreitam também os laços. Por quê? A fábula possibilita esse diálogo entre o adulto e a criança. Então, seja o professor trabalhando com a criança, aquela fábula, sejam os pais, né, trabalhando com elas, aquele adulto que está ali contando aquela fábula, não, é inevitável, a gente conta a história, quando vê a gente está desenvolvendo todo um assunto com ela, está estreitando os laços, está conversando sobre aquilo que leu, então, isso acontece também. Expandem os horizontes. Em que sentido? Né? Porque, assim, as fábulas, elas trazem um universo novo, né? Repleto de possibilidades, né? Fomentam a mensagem, né? De que, vamos dizer assim, eles podem analisar as situações do dia a dia, né? Então, eles expandem essa questão da visão deles sobre as coisas que acontecem no dia a dia. Então, é importante que eles vejam isso também nas fábulas. Prepara para o futuro. Então, a criança vai realmente pensando um pouquinho mais sobre essas questões do dia a dia, sobre as decisões que elas têm diariamente, no trato com os colegas, nas decisões que elas tomam, né, em relação ao dia a dia delas. Então, tudo isso, gente, é alicerce. É um alicercezinho ali que ela tá, um tijolinho ou outro que ela está colocando, né, no caso, para o futuro dela também. Então, as fábulas contribuem em todos esses sentidos que eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Dentro do material do primeiro ano, nós vemos a presença dessas 4 fábulas aqui. Fábula de Jotão, fábulas de Esopo, o touro e as rãs, o leão e o ratinho. São essas 4 no primeiro ano. E no segundo ano, nós temos a teia de Charlotte, o cão e o osso. Como eu disse, vocês não precisam ficar restritos a essas aqui, apesar de que o material traz aí bastante conteúdo. Mas vocês podem desenvolver todo um projeto, ou vocês podem trabalhar um outro livro que tragam aí outras opções, né? Como esses 3 livros que eu trouxe aqui como opção, em todo lugar que vocês forem, gente, seja um sebo, uma biblioteca, uma livraria, onde vocês forem, vocês vão encontrar livros que trazem aí várias opções de fábulas, uma mais interessante do que a outra. É bem legal mesmo, tá? E o que que a gente pode fazer para extrair o melhor das fábulas? O que que a gente pode fazer para desenvolver na sala de aula, né? Então, primeiramente, aqui eu indico para vocês a leitura compartilhada, a dramatização, explorar aquela história, né? Vamos dizer assim, a cigarra e a formiga, né? Então, façam aí a dramatização em relação a essa fábula, para que as crianças realmente compreendam o que está acontecendo dentro do texto. E, consequentemente, aliás, para que as crianças consigam desenvolver essa dramatização, será necessário que elas estudem aí as palavras presentes dentro da fábula. Pode ser que utilize-se aí as fábulas do livro, cujo vocabulário está mais acessível para a criança? Pode ser. Mas, se for, por exemplo, um livro como este aqui, ó, né, das Fábulas de La Fontaine, já aqui teremos palavras que estão um pouquinho fora do cotidiano das crianças. Então, eu coloquei até aqui, olha, desvendando as fábulas, né, desvendando a fábula, porque sempre haverá ali palavras desconhecidas no universo infantil.
Então, antes de dramatizar, né, será necessário que a criança desvende aquela fábula, que você vá passando ali, frase por frase, peça para elas identificarem as palavras que elas não conhecem, para que vocês possam compreender o que a fábula está trazendo de informação. Eu fazia muito isso, né, com os meus alunos, até com os meus filhos também, porque era a forma que eu encontrava de fazer com que eles realmente compreendessem aquela fábula. Ah, nós íamos lendo, 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 e falavam, o que está querendo dizer essa parte aqui do texto? E aí eles se esbarravam, né, em uma palavra ou outra que eles não conheciam. E era necessário investigar o significado para então prosseguir e compreender o que aquela fábula estava trazendo de informação. Isso é muito, muito interessante, né? Porque eles vão percebendo aí a importância de saber a definição das palavras. Outra coisa importante aqui para extrair o melhor das fábulas é a reflexão sobre a moral. Não pode deixar de acontecer isso, né, gente? Depois da leitura, sempre vem a moral no finalzinho da fábula, e, e essa moral ela deve ser utilizada pelo professor, inclusive fazendo essa correlação com a verdade da palavra de Deus. Porque geralmente, olha, dificilmente encontro uma fábula em que não esteja aliançada com a verdade bíblica. Porque os princípios, né, as virtudes, a fonte desses princípios, está ali nas escrituras, né? Então, você pode fazer essa conexão de ideias aí, ok? Reflexões sobre a moral. Então, veja bem, aqui mesmo nesse livro, né, das Fábulas de La Fontaine, no finalzinho de cada história tem ali uma uma, uma moral, né? Deixa eu pegar aqui para vocês. Na verdade, eu vou pegar o outro aqui do Lobato. Acho que a leitura é melhor. Olha lá. O lobo e o cordeiro, aí vem a moral. Contra a força não há argumentos. É que a gente precisaria ler, né? Para a gente poder compreender exatamente o que a, a fábula trouxe para nós, né? Deixa eu ver se tem alguma bem conhecida aqui. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Esse daí é bem conhecido, né? Enfim, gente, vamos lá. Fiar-se na justiça dos poderosos. A justiça deles não vacila em tomar. Tem que ver, gente, porque tem algumas aqui, algumas do Monteiro Lobato, que você tem que ver também se não está muito enviesado para a questão da luta de classes, tá, pessoal? Vocês fiquem bem espertos em relação a isso, por isso que eu falo que o professor ele precisa ficar de olho nas fábulas que estão presentes dentro do livro e selecionar, né, aquelas que mais interessam aí para a sua turma, ok? Então, reflexões sobre a moral. Quando que ela começa? Ela começa entre nós, professores. Nós refletimos primeiro para depois passar para os alunos, ok? Vamos lá. Voltando aqui, ilustrações e belas artes. Como eu disse, nos livros eles possuem essas ilustrações, né? Ilustrações bonitas, lindas, maravilhosas que você pode trabalhar com os seus alunos. Essa daqui, da Filomeno, Rochinol e Andorinha. Olha só, que ilustração maravilhosa. Então, dá para trabalhar belas artes aqui utilizando esse tipo de livro também. E pedir para o aluno ilustrar a fábula que você acabou de trabalhar com eles é uma forma de verificar também se eles compreenderam aquela fábula específica. Então, é uma forma também de você extrair o melhor daquele trabalho com as fábulas, tá? Utilizando as ilustrações, as belas artes, eles vão colocar ali no papel, em desenho, aquilo que eles compreenderam. Reescrita, ou seja, você propor para os alunos que eles façam outras versões das fábulas, de repente mudando os animais, mudando algumas coisas dentro do texto, para desenvolver bem essa criatividade e também explorar toda a capacidade que eles já desenvolveram em relação à escrita, tá? Mesmo que seja, gente, pouca coisa, tá? Mesmo que seja no primeiro ano, especialmente, né? Que a criança ali, ela não está produzindo, assim, muitos, né?
muito texto. Então, explorem com eles talvez um texto, uma outra versão de fábula, que você leve para a lousa e desenvolva com eles como escriba, ok? Ou a criação da própria fábula, que eles possam fazer isso junto com o colega, talvez, para recontar isso lá na frente. Então, são ideias que você pode trabalhar com relação às fábulas, tá? Atividades interativas relacionadas às fábulas. Então, levar as crianças para o ambiente externo, onde elas podem trabalhar também a parte física, né? Corporal ali, que eles possam brincar com algum jogo relacionado às fábulas. Você, como professor autor, você pode desenvolver isso também. É muito legal, né? Essa coisa do leão e do ratinho, né? A fábula do leão e do ratinho, ou da lebre e da tartaruga. Você pode desenvolver alguma atividade física relacionada a isso também. Então, isso traz vida ao ensinamento que está sendo proposto ali. E a conexão com outras disciplinas, a integração do saber. Então, aqui eu coloquei, gente, a presença ali da bela arte, né, da música, a questão da ciência, certo? Até coloquei aqui um cachorrinho na mão de um futuro veterinário. Por que isso, gente? Um advogado, um juiz. Porque quando a gente trata de fábulas, a gente pode explorar essas possibilidades também, né? Se a gente está falando aí de animais, então a gente pode falar de ciência. Se a gente está falando de determinada história que trata da música em si, você vai, por exemplo, a própria cigarra, né? E tal, cantora ali, você vai para a arte, você vai explorando isso tudo. E principalmente essa figura aqui da justiça, né? O advogado, o juiz, porque existem muitas fábulas que trazem essa noção do que é justo, do que não é justo, entendeu? E aí você pode trabalhar isso também, essa integração do saber com as crianças, em relação a essas outras ideias e outras disciplinas, certo? E o uso dos recursos visuais e tecnológicos. Então, dá para você levar também para a sala de aula, para além do livro. Então, dentro do material, se for trabalhar ali o leão e o rato, por exemplo, você pode trazer para a sala de aula um vídeo que vai trabalhar a fábula do leão e do rato. Eu vou passar rapidinho para vocês, que não é muito longa, e vocês vão observar, então, essa proposta, né? Esse vídeo que traz aí a história do leão e do rato, para vocês observarem bem onde é que está ali presente a moral da história, os personagens, como isso pode ser trabalhado na sala de aula. Eu só precisava saber se o som vai chegar até vocês. Então, por favor, me digam se vocês conseguem ouvir, o som desse vídeo aqui. Opa, eu tenho que dar o play, porque que não foi. Acho que eu vou ter que colocar no YouTube. Hum, é. Ah, não, aqui foi. Estão conseguindo ouvir? Em uma floresta vivia um rato muito frágil. Ele tinha tanto medo da raposa, do lobo e Confirma até para mim mesmo aí de no si chat, mesmo, por favor, se vocês estão ouvindo. que se o vento quebrasse um galho, ele se esconderia em um buraco. Por causa disso, todos os pequenos animais zombavam dele. Que assustado que ele está! É, você tem medo até do vento. Assustado. Um dia, o camundongo se arrumou e foi ver o rei da selva, o leão. O leão havia acabado de almoçar e estava tirando uma soneca na frente da caverna. Os amigos do rato estavam curiosos para saber o que ele iria fazer lá. O rato, então, começou a subir a cauda do leão. Ele se levantou nas costas do leão e, com um olhar muito confiante no rosto, ele posou para seus amigos. Embora estivesse com muito medo, ele fazia de tudo para não transparecer.
No momento, o leão acordou. E quando ele se sacudiu, o camundongo caiu. O rato e o leão ficaram cara a cara. Todos os outros animais estavam preocupados. Ah, não! O leão vai engolir o rato! Mas que coragem! Que coragem! O que você faz nas minhas costas? Oh, 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 rei da selva! Por favor, não me coma! Eu sou o mais assustado e o mais vulnerável de todos. Eu vivo a minha vida tremendo de medo. Parece uma folha cair de uma árvore. Eu tenho medo. Eu não quero mais sentir todo esse medo. Você é o rei da selva, que com apenas um grande rugido, todos os animais te temem. Você poderia, por favor, me proteger e cuidar de mim? O leão ouviu o rato em silêncio. O rato estava imaginando qual seria sua resposta. E por que eu deveria te ajudar? Me dê uma boa razão para que eu não queira comer você. Sua ajuda será recompensada, prometo. Talvez um dia eu ajudarei você. Assim que o rato terminou de falar, o leão deu um enorme rugido. Como um rato tão pequeno como você pode ser de alguma ajuda para mim? Mas vendo o pequeno rato tremer na frente dele, decidiu não comê-lo. Sorte sua eu não estar com fome. Agora, suma da minha frente! O rato correu e saiu de lá. Observando tudo o que estava acontecendo de longe, seus amigos ficaram realmente surpresos. Algum tempo se passou e o leão, com fome, começou a passear pela floresta. Mas ele não percebeu a armadilha dos caçadores e foi pego. Ficou pendurado no ar em uma grande rede. Ele tentou se libertar da rede, mas não conseguiu. E como era o rei da floresta, além de não querer pedir ajuda, se o fizesse, todos os caçadores ouviriam e viriam atrás dele. E então, não tendo opção, decidiu esperar. Enquanto isso, os outros animais que viviam na floresta perceberam o ocorrido. Mas ninguém poderia se aproximar dele. Enquanto passeava, o pequeno rato viu o leão e decidiu ajudá-lo. Começou a escalar a longa cauda do leão e, quando chegou à rede, começou a mastigá-la. Naquele momento, o coelho veio correndo ao lado deles. Ei, amigo, cuidado, os caçadores estão vindo. Os outros animais que estavam reunidos, de repente, começaram a correr quando ouviram a palavra caçador. Mas o rato continuou mastigando com persistência. No final, a rede foi rasgada e o leão caiu e se afastou. Vamos, pule nas minhas costas e vamos sair daqui. O rato saltou sobre o leão nas costas dele e fugiram de lá. Sem fôlego, o leão chegou na frente de sua caverna. Ele se ajoelhou e o camundongo saltou. Quando você me disse que um dia você poderia me ajudar, eu subestimei você. Eu pensei que você fosse um pequeno rato sem nenhum valor. Mas você salvou minha vida. Obrigado. Com todo prazer, meu rei. Você não precisa mais ter medo de mim. Na verdade, você não precisa temer mais nada, porque você é um rato muito corajoso. Se eu sou o rei da selva, de agora em diante, você é meu corajoso príncipe. O leão e o rato começaram a rir.
E todos os animais que observavam de longe saíram e aplaudiram o corajoso rato. O leão e o rato se tornaram melhores amigos, e a floresta viveu em paz para sempre. Bom, é isso aí. Viram? A gente pode sair também, né, das palavras e ir para as imagens também, que os alunos possam ter esse contato com diferentes recursos de visualização, né, que eles possam conhecer primeiro a fábula escrita, a fábula contada para eles ouvirem na sala de aula, mas também a fábula vista ali, né, diante dos olhos deles em relação aos recursos visuais, audiovisuais. É interessante, né? Vocês viram aí o ensinamento que a fábula traz sobre o mais fraco, que foi subestimado, até por ele mesmo, né? Ele não tinha noção da força que ele tinha. E o ratinho ali, então, ele teve o seu valor, no seu devido tempo, né? E a gente vê quantos homens, né? Por exemplo, Davi foi subestimado pela própria família, não é mesmo? E depois ele foi ungido rei, escolhido por Deus para reinar. Então, a gente precisa fazer essas conexões entre o que a gente está trabalhando em língua portuguesa com aquilo que a palavra de Deus nos traz e fazermos essa relação, né, entre uma coisa e outra, para enriquecer ainda mais o conhecimento dos nossos alunos. Agora nós vamos falar sobre as emoções e o processo de alfabetização. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo sobre as fábulas e depois compartilhem conosco tudo que tem sido desenvolvido na sala de aula, tá? E por que falar sobre as emoções e o processo da alfabetização? É algo relevante, e às vezes é algo que a gente não para pensar. Às vezes a gente fica só focado nos processos da alfabetização, da aquisição da capacidade ali de ler e escrever, e a gente esquece de alguns fatores que impactam o processo de ensino-aprendizagem. E como eu disse, pode ser que você sinta assim, poxa vida, eu queria saber disso lá atrás, eu queria ter parado para pensar nisso lá atrás, mas não se culpe, né? As coisas vêm no seu devido tempo e o conhecimento que você receberá agora você poderá utilizar nesse finalzinho do ano e também durante o ano letivo do ano que vem. Tá bom? Então vamos lá. Começar aqui. Quando a gente fala, né, das emoções e o processo de alfabetização, com o que o professor deve se preocupar? Ele tem que se preocupar com o aprendizado do conteúdo ou com o sentimento do aluno em relação ao conteúdo? Quando a gente fala assim de emoções, né? A gente tem que se preocupar com o aprendizado do conteúdo ou com o sentimento do aluno em relação ao conteúdo? Será que dá para a gente escolher uma coisa e outra? Ou será que as duas coisas importam? A gente vai conversar sobre isso, tá? Será que as emoções impactam na aprendizagem? O que vocês acham a respeito disso? As emoções, elas trazem um impacto na aprendizagem? Será que se o meu aluno estiver triste, por exemplo, ele aprende menos? Ou ele aprende mais? Ou ele não aprende? Como é que é? Né? As emoções impactam, elas influenciam nisso? Na aquisição do aprendizado? No desenvolvimento? Olha só o que uma pesquisa realizada no mestrado na educação da Universidade Federal de Lavras diz, né? As emoções desempenham um papel significativo nos processos de aprendizagem, podendo influenciar positiva ou negativamente o desenvolvimento acadêmico e escolar. Então, veja bem, as emoções, elas desempenham um papel significativo nos processos de aprendizagem, tá? Podendo influenciar tanto positivamente ou negativamente no desenvolvimento acadêmico escolar. Então, é algo relevante? É algo que a gente precisa observar? Sim. E vocês vão entendendo o porquê, tá? A pesquisadora Michele da Silva Oliveira Machado é a pessoa que estudou, inclusive que trouxe essa informação anterior, do slide anterior, ela diz o seguinte: as emoções interferem nos processos de aprendizagem de maneira significativa. Estar emocionalmente bem facilita a atenção, a memória, a tomada de decisão
e a persistência para alcançar objetivos. Além disso, a emoção está intrinsecamente ligada à aprendizagem significativa, influenciando fatores como interesse, alegria, motivação, repetição, curiosidade e necessidades. Ah, significa que eu vou ter que sempre deixar meu aluno feliz? Eu vou ter que ficar ali fazendo malabarismos na frente da minha sala para o meu aluno ficar feliz, para ele aprender? Não, não é sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos que precisam ser observados, né? Não significa que a gente vai colocar o emocional no centro da aprendizagem, não, mas que a gente vai observar isso também, tá? E vamos lá, olha só, o professor deve também considerar o aspecto emocional do aluno. Então, isso é importante, né? Que a gente considere quando a gente estiver ensinando também. Por quê? Porque o aluno é um ser integral. Ele não é só um corpo ali, sentado naquela carteira, ali na mesinha dele, e pronto a aprender. Não, ele tem um monte de fatores ali que giram em torno dele, em casa, né? Entre os colegas, às vezes uma questão neurológica, que deve ser considerado. Então, quando a gente fala de alfabetização, eu coloquei aqui até um iceberg, né, como ilustração. O processo de alfabetização, a alfabetização está acontecendo aqui em cima, mas existem outros fatores, e muitas vezes são muitos, né, que estão ocultos, que interferem no processo, certo? Então, vamos observar aqui. Podem ocorrer ali questões neurológicas que impactam ali no processo da alfabetização. A individualidade, a própria individualidade do aluno, né? Porque cada aluno é cada aluno. Então, você vê diferentes processos acontecendo dentro da sala de aula. Por quê? Porque cada aluno é único e especial. Também, se o aluno está passando ali, por exemplo, por sono, fome, dor, isso tudo influencia também. O ambiente da aprendizagem, onde é que ele está aprendendo? Às vezes a gente manda uma tarefa para casa, né? E o aluno leva essa tarefa para casa e a casa desse aluno não tem um ambiente propício para aprendizagem. E às vezes a gente espera que venha uma lição, uma atividade de casa, né? Satisfatória e ela não acontece. E a gente fica se perguntando ali, será que o aluno não sabe, não aprendeu? Às vezes é simplesmente o ambiente em que ele está. E precisa ser conversado com a família sobre isso. A qualidade das relações entre ele e os pais, entre ele e a professora, entre ele e os colegas da turma. Se isso não estiver legal, gente, as relações ali, pode impactar também na alfabetização. A segurança, se o aluno está se sentindo desprotegido, como é que ele vai aprender? Não é mesmo? Os pensamentos e as emoções, eu quero até falar depois um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão da segurança. Os pensamentos e as emoções, as necessidades físicas. Eu falei aqui dos pensamentos, gente, porque se a criança ela tem, por exemplo, uma baixa autoestima minúscula mesmo, ela não se sente capaz ali de. Ela tem traumas relacionados a isso. Ela não vai avançar, porque ela realmente vai ficar travada naquele pensamento ali, eu não consigo, eu não sei, eu não posso, né? E isso tudo impacta. Veja aí o desafio que nós temos como professores, né? Necessidades físicas do aluno também. Às vezes ele tem alguma necessidade física que o impede ou que dificulta esse processo, as necessidades emocionais dele, a segurança física e emocional, já que foi mencionada a segurança aqui em cima, repetiu-se, né? Repetimos aqui. Então, a Thelma Abraão, tem até o nome dela aqui embaixo, ela fala sobre os impactos desses elementos no comportamento. E aí eu trouxe aqui para o processo de alfabetização, para a gente pensar um pouquinho também o quanto eles são relevantes de serem observados, tá? Quando eu trato sobre isso, gente, por que que eu falo sobre isso? Tem até algumas imagens aqui, né? Ó, uma criança doente, uma família que está se separando e a criança no meio desse trâmite todo, ou um pai de família que está doente, ou um tio, um avô que está doente, e essa criança está dentro desse contexto. Ah, isso impacta dentro do processo de alfabetização? Com certeza impacta. E aí eu falo por causa própria, né? Vamos dizer assim, porque quando meus filhos chegaram para mim, vou falar especificamente aí do Bruno, né? O Bruno chegou para nós aí pela adoção, meu filho, né? E ele chegou com 7 anos e 11 meses, ele não era alfabetizado ainda.
E até o terceiro ano a gente teve aí essa, essa espera, né? Demorou um pouquinho ali para ele ser alfabetizado, porque o Bruno estava passando por situações relacionadas à infância dele, né? Como é que uma criança que está no abrigo, que está passando por dificuldades familiares, né? Antes dele estar aqui junto com a gente, como é que ele ia aprender? Como é que ele ia focar a atenção dele no ABC, né? Até os números, enfim, não tinha sentido para ele aprender. A alfabetização em si não tinha sentido. Então, às vezes, a gente quer trazer coisas à mente da criança e questiona achando que é só o processo de explicação do professor que conta ali. Não, mas que tem outros fatores também, como eu falei, do iceberg. Então, a gente precisa observar cada criança de um modo muito especial. Até a gente traz aqui até uma reflexão, olha, são diferentes mochilinhas, né, que cada criança carrega, e a história que a criança traz é construída por toda a bagagem que adquiriu antes de vir para a escola. Então, quando você vê os seus alunos ali, as suas mochilinhas, uma diferente da outra, né, que a gente possa lembrar aí que cada um possui dentro da sua bagagem uma história que está sendo desenvolvida, desenrolada ali fora da escola, né? Antes mesmo da escola. É uma história que vem lá desde o ventre, né? E isso tudo impacta. Para vocês terem uma noção, existe, por exemplo, uma síndrome chamada síndrome fetal alcoólica. E essa criança, quando ela é gerada, né, no ventre da mãe dela, de um modo negligente, quando a mãe utiliza essas drogas e tudo mais, não sei se existe algum caso, né, na sua sala de aula, é difícil às vezes haver dentro do contexto em que vocês estão inseridos, mas às vezes acontece, né? E a criança que desenvolve a síndrome fetal alcoólica, ela tem um problema na linguagem, ou até mesmo no raciocínio lógico-matemático, principalmente, na verdade, né? Principalmente. Então, são fatores que influenciam, que impactam o processo de desenvolvimento da alfabetização e que deve ser levado em conta pelo professor. Então, ser professor, alfabetizador, né? Exigirá o quê? Preparação teórica e prática, mas também um profundo compromisso com o desenvolvimento integral das crianças, ou seja, observar esses fatores que fazem parte aí do desenvolvimento integral das crianças. Vai precisar de amor, muito amor, né? Vai precisar de fé para acreditar que essa criança vai alcançar, né? Ela vai avançar. Acreditar em Deus, né? Que Deus ele pode fazer algo na vida dessa criança por meio da sua vida também. E também discernimento, porque muitos desses fatores, eles estão ocultos, eles estão escondidinhos, e às vezes nem a família quer tocar nesse assunto, às vezes, né? Então, é importante que você tenha ali aquele discernimento, comece a perceber, converse, dialogue, né? E tudo mais, para conseguir resolver essas questões. Eu trouxe aqui para vocês um versículo para a gente encerrar essa parte, né? Encerrar essa capacitação, considerando inclusive que esta é a última capacitação do primeiro e do segundo ano, né, desse ano, da unidade 8, veja bem, de língua portuguesa. Então, é um versículo que diz o seguinte, que está lá em Mateus 11, 28 e 29, trazido aí pelo Senhor Jesus, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Olha que mensagem maravilhosa que o Senhor Jesus nos traz, né? Nesse dia. Ele é uma mensagem só para nós, professores? Não, é uma mensagem para todos os envolvidos na área educacional. Os alunos, né? Os professores, os coordenadores, diretores, todos os que estão envolvidos nesse processo, as famílias, porque chega uma certa época do ano, a gente se sente cansado, a gente se sente sobrecarregado, mas a promessa do Senhor é essa, que Ele vai nos aliviar, que é para a gente trazer sobre Ele o nosso jugo e aprender dele, né, como bons alunos aí, aprender dele que Ele é manso, Ele é humilde de coração,
e então nós acharemos descanso para as nossas almas, até vindo ao encontro da temática do material do segundo ano, né, que fala das férias. Enfim, logo vocês estarão de férias e que essas lições, esses momentos, essas capacitações que nós tivemos juntos ao longo desse ano, possa vir a lembrança de vocês de uma maneira muito gostosa. Nossa, como foi bom, como a gente aprendeu tanto durante esse ano, a gente passou pelo processo aí de sondagem, a gente aprendeu a realizar a sondagem com os nossos alunos, a gente aprendeu tanta coisa ali, né? O método fônico e tudo mais, a gente foi trabalhando todas essas questões ao longo das capacitações. Então, quanto a gente tem para agradecer, não é mesmo? Então, eu encerro aqui esse momento de capacitação com vocês, um coração cheio de gratidão, né? E convido você também a agradecer nesse momento, né? Que a gente possa ir orar, então, agradecendo ao Senhor por tudo que nós aprendemos até aqui. Vamos orar? Convido você nesse momento a fazer o mesmo, tá? Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada mesmo por tudo que o Senhor fez, permitiu que nós passássemos até aqui. O Senhor esteve conosco em todo o tempo, o Senhor nos amparou, o Senhor nos confortou, nos capacitou, nos tomou pela mão, Senhor, nos conduziu e permitiu que nós pudéssemos fazer a diferença na vida de cada criança que estava ali sob os nossos cuidados. Obrigada, Senhor, por ter nos escolhido para essa desafiadora função, para esse papel tão nobre que é ensinar, né, impactar a vida de uma criança. Que o Senhor esteja, Deus, fazendo-nos lembrar de cada momento, né, que nós tivemos juntos aqui nas capacitações. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver cada vez mais essa humildade de coração, né? Essa mansidão que o Senhor tem, que a gente seja parecido com o Senhor cada dia mais. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará em nossas vidas e na vida dos nossos alunos. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa compartilhar essa capacitação com seus colegas, convidando-os para assistir também, né, e extrair o melhor desta aula, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe. Tchau, tchau.